pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos ao nosso projeto Estudando Mulheres que Correm com os Lobos na Perspectiva Psicológica. Hoje vamos conversar sobre a introdução. Para mim, esse é o capítulo mais importante do livro. Mas, antes de começar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para receberem as notificações e não se esqueçam de curtir e compartilhar. Bom, gente, vamos a esse capítulo importantíssimo. Já nessa primeira etapa, a Clarissa ela traz a noção do esmagamento da natureza instintiva. A mulher ela tem sido tudo para todo mundo o tempo todo e pouco para si mesma. Tem um filósofo e historiador francês do século XVIII, Ulysse Michelet, que fez a seguinte colocação no seu livro A Feiticeira. Eu vou ler para vocês. Prestem atenção. Simples e tocante começo das religiões e das ciências. Mais tarde, tudo se dividirá. Se verá surgir o homem especial, prestigiador, astrólogo ou profeta, necromante, padre, médico. Mas no começo, a mulher é tudo. Durante séculos, a mulher esteve e ainda estamos submetidas a um padrão patriarcal e masculino, né? Concretamente, é fácil de identificarmos, né? Estamos sempre no sentido da inadequação. Existem coisas que não estão nas nossas mãos. Por exemplo, mudar o todo, né? Isso não é possível. Mas mudar a si muda o entorno. E esse entorno modificado muda mais uma camada e assim sucessivamente. Como uma cebola, só que a gente vai de dentro para fora. Os padrões externos, eles estão postos. Agora é o momento de compreendermos a nossa relação entre esses padrões externos e os padrões internos. Então, que padrões são esses que nós nos submetemos, né? Aonde está a ordem que nos impede de termos outro ritmo, como um ritmo de valor? Um ritmo dançante é um ritmo curvilíneo, é aquele que sabe contornar de forma bela. Não é uma espada, uma luta, um enfrentamento, um embate, é um estado. Isso é muito importante, gente, é um estado. E quando a gente fala em alma, nós não estamos falando de uma meta, né? Não no sentido da meta convencional, de alcançar um determinado objetivo. A alma, ela fala de forma silenciosa. É um momento em que uma determinada situação, ela faz todo sentido. E a primeira percepção que a gente tem é de tranquilidade, de paz, de leveza, né? Por ter tomado determinada situação, tomado determinada decisão, né? É como se fosse aquele, é isso, né? A alma ela tem uma velocidade diferente. É como se ela caminhasse com passos de uma criança pequena. Se andarmos rápido demais, ela ficará para trás, né? A vida, pelo menos da forma como nós vivemos, ela nos faz querer acelerar os passos. Então, de repente, a gente está com um passo extremamente acelerado e a alma vai ficando lá atrás. Ah, Camila, mas a gente pode pegar a alma no colo. Podemos, mas ela vai adormecer, né? Como uma criança que num passo ritmado adormece. Ela não vai conseguir enxergar tudo na velocidade em que estamos. Então a alma, ela vai despertar no silêncio. E muitas vezes nós estamos dormindo e somos incapazes de criar um diálogo com ela, né? Quantas vezes nós não sabemos qual é o caminho certo? Que ficamos na dúvida, que consideramos tantos pontos e simplesmente paralisamos, né? Então a gente pode cogitar a ideia de que nós estamos em um ambiente que não permite a transformação. Ah, ok, mas e aí? Eu tô nesse ambiente, mas tem alguma coisa em mim que me faz ficar nesse ambiente. Então imagine o seguinte, nós somos a isca e o ambiente é o anzol, né? Então não é para olhar para o anzol, não é para lá que nós temos que depositar as nossas energias. Nós temos que entender qual é a nossa isca, o que em nós quer se manter engatado,
na Kelly Anzol? É o medo? É o medo do desconhecido em nós? É o medo do desconhecido lá fora? É o medo da vida? É o medo da força? É o medo do sucesso? É o medo do fracasso? Nós temos que cuidar para não acharmos que isso pressupõe um caminho de liberação, aonde nós vamos ouvir sininhos tocando ou passarinhos cantando lá no fundo, né? Não é isso. O caminho, ele é árduo e ele requer passar por algumas dores, muitas vezes dores até profundas, para que nós possamos reconhecer a força que há em nós, a força em potencial. Eu não sei se vocês assistiram ou leram o livro Livre. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser ler o livro. Tem uma passagem em que a personagem ela está numa trilha com uma bota muito apertada. Ela está com aquelas mochilas de caminhada, né, de acampamento. E ela sofre muito com as dores nos pés. E ela vai fazendo a caminhada com aquele peso todo. Aí tem um determinado ponto da trilha que ela tira a bota para aliviar um pouco dessa dor. E a bota rola ribanceira abaixo. Ela fica ali parada, olhando a bota lá embaixo, não tem como recuperá-la. Ela precisa caminhar, né, continuar a caminhada dela, não tem como voltar, ela tem que prosseguir, só que sem nenhuma proteção. E aí na dor, ela vai reconhecendo a força dela, né? Então, lógico que o caminho, ele não precisa ser literal, eu vou fazer uma caminhada, eu vou para a floresta, não é isso, né? Mas sim, é esse caminho árduo das reflexões, das conexões com os nossos sentimentos, né? É nos deixar sentir, nos deixar afetar, perceber aonde aperta o peito, né? Aonde a dor é insuportável, aquele sentimento me mostra em que parte do corpo, né? Bom, então esse estado atento ao sentimento ele é extremamente importante. Eu quero convidar vocês agora para pegar o livro na página 22. Me acompanhe nesse parágrafo da Clarissa. O parágrafo diz o seguinte: quando perdemos contato com a psique instintiva, vivemos num estado de destruição parcial. E as imagens e poderes que são naturais à mulher não têm condições de pleno desenvolvimento. Quando são cortados os vínculos de uma mulher com a sua força de origem, ela fica esterilizada e seus instintos e ciclos naturais são perdidos em virtude de uma subordinação à cultura, ao intelecto ou ao ego, dela própria ou de outros. Bom, existe uma forma de começarmos a acordar a nossa alma, de despertar os aspectos instintivos em nós. E o primeiro grande passo, aquele que parece simples, vejam bem, ele parece bem simples, mas nós temos grandes dificuldades, que é nos relacionar de maneira franca com os nossos sentimentos. Não é só perceber se estamos tristes, felizes, chateados, é compreendermos profundamente o que e para qual direção esses sentimentos apontam. Então, muitas vezes eu pergunto para alguma mulher, né? Fulana, como é que tá a sua raiva? Vocês imaginam o que elas me respondem, né? A grande maioria, né? A resposta mais frequente é raiva. Nossa, eu não sinto muita raiva, esse sentimento é muito forte. Dificilmente eu sinto raiva de alguém ou de alguma coisa. Ou mulheres que estão no polo oposto, que são vistas como mulheres rancorosas, mulheres raivosas, que só conseguem se expressar por um impulso agressivo. Vejam, um único sentimento, gente, um sentimentozinho, umzinho. Vejam quantos tabus envolvem, né? A mulher, ela não pode sentir raiva, pois é inadequado, é feio. A mulher raivosa, entre aspas, é a mulher que tem uma personalidade muito forte, é mandona, não vai conseguir ficar com ninguém. Ou ela está com alguém que é um pau mandado, sabe essas coisas? Dificilmente alguém olha para a raiva e entende o que esse sentimento apresenta. Então, é importantíssimo entender que a separação entre corpo e psique, ela não existe. Que quando nós ficamos doentes, nós estamos inteiramente doentes, né? Quando nós sentimos tristeza, mágoa, felicidade, raiva, nós estamos com todas as nossas células nesse sentimento.
Então vamos fazer um exercício para vocês entenderem o que significa dialogar com o sentimento, tá? No final do vídeo, eu vou deixar algumas perguntas para vocês trabalharem durante os 15 dias. E nesse trabalho vai ser um trabalho com sentimentos. Então eu vou deixar, todo o vídeo vai ter no final algumas perguntas para vocês refletirem. Mas agora, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação, tá? Uma fala. Eu tô muito magoada porque eu me sinto muito injustiçada. Aquela situação me deixou arrasada. Eu me sinto sem forças para continuar. Eu não tenho forças para prosseguir. Eu só choro. Eu não sou mais capaz de dizer nem o que eu penso. Simplesmente ninguém me escuta. Ninguém me escuta. Bom, como é que eu fico quando eu estou me sentindo injustiçada? Como que a mágoa se apresenta para mim? O que o meu choro está dizendo? Eu estou realmente triste? Ou tem algum outro sentimento que eu não estou dando espaço para se manifestar? Em que momento eu me perdi de mim? O que ninguém consegue escutar? Será que eu estou escutando o que realmente me importa? Como eu ajo com aquilo que é importante para mim? Eu cuido disso? Ou sou só mais uma pessoa, só mais uma voz que fala através do comportamento que isso não tem importância, que isso não é bom? Bom, voltemos aos nossos pensamentos mais secretos. Escrevam, deem forma a esse lugar em vocês. Quando deixamos isso guardado nos pensamentos, mantemos sigilosamente abafados e vamos nos desconectando cada vez mais dos nossos instintos, da nossa intuição. Quando damos forma, cria-se uma vida a partir da imagem. Então, entre em contato com essas imagens psíquicas. Muitas vezes, quando abrimos esse canal, esse acesso, os insights eles podem acontecer. Então, a imagem, para vocês entenderem, a imagem por si só, ela é uma energia viva em ação, ela tem uma potência muito grande. Então, não racionalizem a imagem, não tentem interpretar, só sintam, se relacionem com ela, tá bom? Agora, vocês podem ir para a página 25, que eu vou ler mais um parágrafo do livro. A Clarissa diz o seguinte: aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Então, vamos cuidar para colocarmos as coisas nos devidos lugares. Não vamos fazer dessas informações, desse mergulho, dessa caminhada, virar uma seita. Nós estamos falando de um lugar de presença, não tem nada que é mágico, gente. Isso é individual, ele é um estado de presença. Quando a Clarissa fala da arte como um lugar de manifestação livre, sem racionalização, ela fala dessa conexão, dessa presença, tá? Agora, esse é o último parágrafo do livro, desse primeiro capítulo que eu vou ler, que está na página 29 e 30, lá no finalzinho. Às vezes, várias camadas culturais superpostas desorganizam os esqueletos das histórias. Por exemplo, no caso dos irmãos Grimm, existe forte suspeita de que os informantes, contadores de história daquela época, às vezes purificavam as histórias em considerações aos irmãos religiosos. Também suspeitamos de que os famosos irmãos tenham continuado a tradição de cobrir os antigos símbolos pagãos com outros cristãos, de tal modo que uma velha curandeira, num conto, passava a ser uma bruxa perversa. Um espírito transformava-se em um anjo. Um véu ou coifa iniciática tornava-se um lenço. Ou uma criança chamada Bela,
nome costumeiro para a criança nascida durante os festejos do solstício. Era rebatizada de Schmerzenreich, dolorosa. Os elementos sexuais eram omitidos. Animais em criaturas prestimosas eram transformados em demônios e espíritos do mal. Bom, é interessante olharmos essas modificações históricas, né? No entanto, é importante considerar alguns pontos. Numa sociedade que estava fortemente vinculada à crença do cristianismo institucionalizado. Bom, vejam aí, ó, eu não estou falando do cristianismo arcaico, tá? Puro. Eu estou falando do cristianismo institucionalizado. Então, nessa sociedade, a ideia mágica era real, né? As pessoas viam tudo de forma, nesse misticismo, nessa conotação da magia, né? E isso era uma realidade viva. Então, como que pode aquela mulher, que era curandeira, ela estava tão próxima de uma magia que ela naturalmente foi se transformando numa figura demoníaca, né? Eu não sei se eu consideraria a modificação dos símbolos pagãos em cristãos como uma tentativa de proteger os irmãos Grimm. Eu acredito que a substituição ela foi um eco social, a transformação da fala, como fazemos hoje. Então, nós traduzimos, interpretamos o papel da bruxa que viveu naquele período, né? E um período que nós não vivemos, então é uma interpretação nossa. Então, daqui a alguns séculos, essa imagem trazida por nós hoje terá uma outra significação, pois os olhares, obviamente, mudarão, né? Então, o que foi sendo deixado para trás, ela tem o seu valor pelo mistério que está inserido hoje. O mistério, ele tem uma potência tanto quanto o material objetivo, tá? Então, nós temos aí os símbolos transformados. Para quem não viu, no primeiro vídeo que eu postei sobre os conceitos, lá eu explico melhor, né? Mas aqui a gente pode ter a imagem, né? Da imagem do arquétipo carregando essas imagens simbólicas da humanidade, né? Nessa introdução, o convite é para que mergulhemos nos nossos mistérios, naquilo que está aprisionado em nós, tá? Então eu vou deixar agora algumas questões para que vocês possam se debruçar nos próximos 15 dias. Gente, eu sei que muitas pessoas não têm acesso a uma análise pessoal, uma terapia. Então eu tô aqui para dividir com vocês algumas questões que podem ajudá-las a fazer essa descida até o próprio calabouço. Eu gosto dessa imagem da gente descer, né, para ir olhar para aquilo que é importante para nós. Então eu vou deixar algumas perguntas e vocês vão aí aproveitando durante essa semana, tá? Quando eu falar em sentimento, vocês vão dar um nome ao sentimento que está aparecendo naquele momento, que vocês estão sentindo, tá bom? Então, um ponto muito importante é: não tenham medo de sentir medo. Não tenham medo de sentir raiva. Não tenham medo de sentir ódio. Nenhum sentimento é ruim. O ruim e o bom são julgamentos. Todos os sentimentos, eles são, e eles são em nós. É a nossa relação com eles que os torna destrutivos ou não, tá? Então, nós vamos agora, na relação com esses sentimentos, compreender e desenhar um mapa de aproximação com os nossos instintos, tá? Então, se precisamos começar a reconectar, o primeiro passo é a relação com nossos sentimentos. Vamos agora para a primeira pergunta. Que padrões são esses que eu me submeto? Quais são ou quais foram os momentos em que eu senti que fui orientada por esse sentimento? Como foi ficar com o meu sentimento? Como eu me senti durante, como eu me senti depois? Como esse sentimento foi refletido no meu entorno? O sentimento me trouxe alguma imagem? Se sim, desenhe. Bom, gente, acho que são perguntas legais para vocês se debruçarem aí nos 15 dias. Tentem não buscar carrascos. Se atentem realmente, estejam em estado de presença. O calabouço, ele está com a porta aberta. Não tem ninguém te vigiando por lá,
É isso, pessoal. Eu trouxe aí uma ampliação da introdução para irmos nos familiarizando com essa ideia da reconexão com os nossos sentimentos, para irmos nos aproximando da nossa relação com o nosso instinto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem escrever nos comentários que eu respondo para vocês. Muito obrigada, beijos e até mais.